Sabe, eu tava pensando, qual é o melhor e qual é o pior jogo de FNAF? E pra tomar essa decisão, eu decidi fazer um vídeo de tier list. Pra vocês poderem entender perfeitamente como é que vai funcionar, eu dividi pelas categorias os melhores, que na minha opinião são os 3 melhores jogos de FNAF, então eu vou ter que decidir quais são os 3 melhores, eu não posso colocar mais. Tem os bons demais, que são jogos que na minha opinião tem muita qualidade também, poderiam entrar nos melhores se um ou outro jogo fosse um pouco pior ou esse tipo de coisa. Tem os jogos que são bons, que são jogos que têm muita qualidade, mas eles também têm alguns defeitos, seja na questão da história, na gameplay, esse tipo de coisa. Tem os jogos que são jogáveis, que tem mais defeitos do que qualidades. E tem a categoria dos jogos que eu não joguei, porque eu acho que tem 2 jogos de FNAF que eu nunca joguei realmente. E aí, pra não ser injusto de eu só falar mal do jogo, ou falar bem do jogo sem nunca realmente ter jogado, eu vou deixar aqui essa categoria que eu vou dar um pouco minha opinião, né? Eu vou falar o que eu achei da gameplay, o que eu achei da história, mas eu não vou classificar ele realmente, ele vai ficar aí só porque realmente ele tá na tier list. E bom, pra não ficar de uma forma meio aleatória como é que eu vou classificar os jogos, eu vou classificar eles pelas gameplay, pela questão da história, né, a história do jogo em si, a história do universo, como é que ele se encaixa com o resto dos jogos, e vai ter minha opinião pessoal. Então vai ter alguns jogos que na minha opinião são melhores que outros, e é isso, né, mesmo que a gameplay seja mais legal e tal, tem jogos que eu prefiro do que outros, então é isso. E como eu sei que a maioria das pessoas querem que eu xingue os jogos atuais de FNAF, eu vou começar de trás pra frente. Então eu vou falar primeiro de Help Wanted 2, depois de Security Breach, Help Wanted 1 e aí eu vou voltando até chegar no FNAF 1. Agora falando um pouco do Help Wanted, né, Help Wanted 2, na minha percepção, eu não joguei o jogo, já quero deixar claro que eu não joguei o jogo, mas na minha percepção, esse jogo é melhor para as pessoas que utilizam o VR, porque ele acabou, eu não sei se já lançou ou se ia lançar recentemente, a versão que você não precisa utilizar o óculos. Mas na minha percepção, o jogo ele é muito bom, né, se você for uma pessoa que utiliza o óculos, ele entraria no bom demais, só que pegando do ponto de vista de alguém que vai jogar o jogo no mouse e teclado, eu acho que esse jogo só é bom. Eu não vou colocar ele na categoria, mas eu acho que eu colocaria ele no bom, porque levando em conta tudo que ele tem, né, ele tem fases legais, que nem aquela fase que você tem que passar pelo carrossel e consertar as coisas enquanto o animatronic se aproxima, aquela fase é legal, só que eu acho que se você colocasse ela num jogo um pouco mais diferente, tipo, sei lá, um Sister Location 2, eu acho que realmente ficaria mais legal de quem não tem o óculos jogar, porque você teria a experiência já pensada pra isso, mas o Help Wanted ele é focado em quem tem óculos, então quando você tira a imersão do óculos, ele vira um jogo normal, ele só fica um jogo que, sei lá, é um jogo genérico de FNAF, entendeu? Tanto que algumas fases que parecem ser interessantes, que nem aquela fase da balora, que você tem que passar arrastando, pra quem que só tá jogando no mouse, não é tão legal assim, você só vê o bicho passando na sua frente, enquanto você tá com óculos, você vê o bicho rodando, aquele bicho de 2, 3 metros de altura, você realmente tem que fazer o movimento de se arrastar pra conseguir andar, então assim, eu acho que na minha percepção seria um jogo bom e apenas isso. E na questão da história, eu não fui atrás da história desse jogo, a história parece ser algo meio complementar, sabe, ela não parece realmente ser o foco do jogo, então assim, é um jogo que na minha percepção seria bom, talvez um pouco jogável, mas tem fases legais, então eu acho que ele não chegaria nesse ponto de ser jogável, ele só seria bom e é isso. E o próximo jogo, com certeza é o jogo mais polêmico de toda a franquia, que é Security Breach. E na minha percepção, esse jogo junto com FNAF R são os piores jogos de FNAF, porque tudo nesse jogo é mal feito, seja a história, seja a gameplay, a forma que ele se conecta com o resto das coisas, é tudo mal feito. O jogo foi lançado completamente quebrado, cheio de problemas, a parte da gameplay tem umas partes que são até interessantes, que nem aquela parte da Daycare, que eu não sei traduzir isso exatamente, mas é aquela parte que tem o Sun Moon, e eu acho essa parte muito legal, a forma que é feita, você ter que ficar se escondendo e procurando o bicho enquanto ele te persegue dentro daquele coisa de brinquedos, é muito legal. Só que quando você chega no resto do jogo, é um jogo muito mal feito, é um jogo em que o shopping que você tá passando tempo é muito sem graça, e você fica mais tempo fugindo de robô genérico, que são esses staff bots, do que realmente contra os animatronics principais. Você mal encontra a Chica, você mal encontra a Roxane, você de vez em quando vê essa porra desse jacaré que eu esqueci o nome dele, e a Vayne, que era pra ser a antagonista, a vilã do jogo, aparece 2, 3 vezes. Ela aparece no começo do jogo, na introdução dela, ela aparece lá no meio pra dizer que ela ainda existe, e aparece no final do jogo. É isso, essas são as aparições da antagonista principal, da vilã principal do jogo inteiro.
E assim, a história do jogo é muito mal feita, é tanto que a história foi reescrita na DLC e continua ruim, porque o Help Wanted já tinha colocado que o William Afton tinha se transformado num vírus, e aí nesse jogo eles tentam trazer ele de volta à vida com aquele final que tem a cutscene, só que aí como eles viram que o pessoal não gostou, eles lançam a DLC do jogo, falando que na verdade não era o William Afton, mas era um animatronic que tinha sido inventado nos livros, e aí o pessoal que nunca leu os livros fica completamente confuso. Então, cara, a história é muito mal feita, a DLC que muitas pessoas elogiam realmente ficou mais assustadora, só que ainda assim coloca elementos que não fazem sentido dentro do universo, que nem você colocar a máscara de um animatronic e você conseguir ver uma parede invisível. Eu não tô brincando, tem momento dentro da gameplay que você coloca a máscara da Vayne e você consegue atravessar paredes, e tem algumas partes que, por exemplo, você tá numa ponte e o outro lado tá completamente quebrado, você não consegue atravessar. Se você coloca a máscara, você passa normalmente como se tivesse um chão imaginário naquele local, e não tem explicação alguma para isso existir. Então, na minha percepção, a gameplay do jogo tem alguns pontos legais, só que ainda assim é muito mal feita. Os personagens são muito chatos, tanto a Cassie quanto o Gregory são personagens completamente sem graça. A Vayne mal aparece, é um personagem completamente mal aproveitado, e a história do jogo é horrível, 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 horrível. Na minha percepção, é o pior jogo de FNAF de todos. E o próximo jogo é o FNAF AR, que eu já tinha falado que na minha percepção também é um dos piores jogos de FNAF, só que eu não vou colocar ele na categoria jogável porque eu não joguei ele, então eu vou colocar ele aqui. Só que se eu fosse dar realmente a minha opinião em relação a esse jogo, eu acho a gameplay do jogo legalzinha, né? Eu acho que eu realmente colocaria no jogável, porque pode ser algo legal no começo, só que conforme o tempo vai passando só vai se tornando algo meio repetitivo. Né, você vê o animatronic chegando, você dá choque nele, ele vai embora, ou coisa do tipo. Então não é algo tão legal assim. Pra você conseguir animatronics diferentes, né, tipo um animatronic pegando fogo, algo do tipo, você tinha que pagar com dinheiro real, não era nem com moeda dentro do jogo. E a história do jogo é completamente sem graça. A gente tem que ler um monte de e-mail de personagens que a gente nem conhece. E o jogo ele foi tão mal recebido que ele foi desativado recentemente. Então assim, as coisas que a gente tinha sobre o jogo meio que não tem como mais acessar, porque o jogo foi parado de ser vendido, e eu acho que quem tinha o jogo ia meio que parar de funcionar depois de um tempo. Então é isso, o jogo com certeza foi muito mal recebido, ele tinha potencial para ser um jogo pelo menos legal, só que aí o jeito que foi sendo atualizado, a história que foi contada, é simplesmente um dos piores jogos de FNAF junto com Security Breach. E agora, eu quero falar um pouco sobre Help Wanted, que é um jogo que eu acho legal, eu vou colocar ele aqui no bom, porque ele é que nem eu falei no Help Wanted 2, ele é um jogo que é legal, ele tem uma gameplay divertida, tem umas fases interessantes, só que ele com certeza é muito mais legal pra quem joga utilizando o óculos VR, né? E pra não ficar me repetindo, falando exatamente a mesma coisa que eu falei no Help Wanted 2, eu vou focar nessa parte um pouco mais na história do Help Wanted, porque com certeza ele foi o que começou a estragar a história de FNAF. Porque foi a partir dele que colocaram essa questão de William Afton ter virado um vírus, ele não ter morrido realmente na Ultimate Custom Night, esse tipo de coisa. E assim, eu acho que Help Wanted não precisava ter história. Na minha percepção ele podia ser muito bem igual a Ultimate Custom Night, ser um jogo que é mais pra se divertir do que realmente pra você ficar procurando a história, esse tipo de coisa. Porque aquilo ali era mais uma homenagem pros fãs de FNAF, né? Tanto que eles refizeram o FNAF 1 na versão de VR, refizeram um pouco o FNAF 2, o Help Wanted, o FNAF 4. Então assim, eu acho que Help Wanted não precisava ter história. E eu vou colocar ele aqui no bom porque na minha percepção foi que nem eu falei no Help Wanted 2. Ele é um jogo que é legal, ele tem partes interessantes, mas por exemplo, o FNAF 1 no Help Wanted com certeza foi muito mais legal pra quem tava jogando utilizando o óculos, porque você tava tendo a experiência como se você realmente fosse o guarda de segurança, enquanto pra gente que joga só utilizando o mouse e o teclado, foi só tipo um FNAF 1 repaginado e esse tipo de coisa. Então eu acho que ele tem esse pouco de problema, que nem eu falei anteriormente, mas eu vou deixar ele aqui no bom, porque é um jogo que eu acho legal, e a única questão negativa em relação a ele é essa questão da história, que eu acho que ele não precisava ter. O próximo da tier list é a Ultimate Custom Night, e esse vai ser o primeiro que eu vou colocar no muito bom. Eu sei que muitas pessoas não gostam muito da Custom Night porque falam que ele não é realmente um jogo de terror, mas vocês têm que entender que a Custom Night foi feito mais como um especial, mais como algo tipo pra divertir os fãs, do que realmente ser um jogo de terror que tem muita história e tal, porque foi que nem eu falei no Help Wanted, a Custom Night é mais um jogo pra você passar o tempo, você quer ter algo divertido pra fazer, você quer enfrentar um monte de animatronic de uma vez, você abre a Custom Night e passa um tempo ali se divertindo, não é um jogo pra você ficar tenso o tempo todo esperando que um bicho vai te matar.
É mais que igual o FNAF 2. O FNAF 2 você fica tenso, não porque tem aquele silêncio que você fica achando que o bicho vai aparecer. É mais a questão de tipo assim, pô, eu levantei a câmera, a qualquer momento que eu abaixar pode ter um bicho na minha sala. E se eu não for rápido o suficiente, o bicho vai me matar. Eu acho legal isso, tanto no FNAF 2 quanto na Custom Night, que é a questão de ser um jogo de terror frenético, que você tipo tem que ficar o tempo todo alerta com qualquer coisa. Não é igual o FNAF 4, que você tem que ficar tipo o tempo todo pensando, escutando os barulhos, prestando atenção nos mínimos detalhes. A Custom Night e o FNAF 2 são estilos de jogos que é muito mais frenético, e o susto que você toma é mais porque você tá o tempo todo ansioso esperando algo acontecer, enquanto no FNAF 4 você tá o tempo todo tenso com alguma coisa. Enfim, eu gosto muito do Ultimate Custom Night, eu coloco ele no muito bom, porque eu acho ele um jogo muito divertido, e eu quero deixar passando pra vocês um momento que eu fiquei muito puto. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Pra quem não sabe, eu nunca jogou a Ultimate Custom Night. Toda vez que você morre, tem uma cutscene, né? Meio que um diálogo do personagem falando com você. Então, sei lá, você morreu pra Tika, a Tika conta um pouco da história dela e esse tipo de coisa. E aí tem um personagem dentro desse jogo que o nome dele é Mr. Hippo, pelo que eu me lembro. E esse personagem, quando ele morre, ele fica falando por 5 minutos. E eu não tô brincando, ele fica falando por 5 minutos. E aí na live a gente fez uma dinâmica que era o seguinte: o pessoal podia escolher um animatronic pra colocar no 20. Então sei lá, tinha 10 animatronics selecionados, e aí o pessoal falava um animatronic pra colocar no 20. E aí uma pessoa falou pra eu colocar o Mr. Hippo no 20. Só que aí eu falei, pô, Mr. Hippo é meio complicado, mas dá pra jogar, ele não é tão difícil assim. Só que eu tava meio desesperado na hora, porque tava dando tudo meio errado ali. E aí acabou que ele me matou. E eu fiquei muito puto que ele me matou, cara. Enfim, foi muito engraçado, mas pelo amor de Deus. E agora o jogo que muitas pessoas falam que era pra ser o final da franquia. Vocês não estão entendendo o tanto de comentário que eu recebo todo dia do pessoal falando no vídeo de FNAF que esse era pra ser o final da franquia, que esse era o final perfeito, que não precisava de outros jogos. Enfim, FNAF 6, FNAF Pizzaria Simulator. Esse jogo, eu já vou deixar ele aqui no Os Melhores. Eu acho este jogo um dos melhores jogos de FNAF, tanto pela atmosfera, quanto pela história, quanto esse tipo de coisa, porque eu acho os personagens muito interessantes, tirando o Scrap Trap, porque, meu Deus do céu, porque o cara virou um cearense. Mas enfim, de resto, eu acho os personagens desse jogo muito legais. Eu gosto da dinâmica de você não ver os animatronics realmente, porque em todos os jogos de FNAF que você tem câmeras, você consegue saber onde os animatronics estão. Só que no FNAF 6, você nunca tem certeza. O sistema de detecção de movimentos, né? Porque você não tem câmera, você tem um sistema de detecção de movimentos. Esse sistema, ele não é preciso. Então você aperta ali e você fica um tempão esperando o bicho aparecer, pra ver se realmente ele tá ali ou não. Então às vezes o bicho tá lá no começo do mapa, e aí quando você vai ver, o bicho tá simplesmente do seu lado. E às vezes o sistema não detecta e você morre pro bicho. A atmosfera que esse jogo dá é muito assustadora, porque você tem que ficar o tempo todo desligando o computador caso o bicho esteja perto. Você tem que ficar tomando cuidado com a questão de fazer muito barulho, com o bicho meio que se aproxima de você. O FNAF 6, ele é meio que uma junção de tudo que há de bom em todos os outros 5 jogos. Ele pega essa questão do barulho que tem no FNAF 4, ele pega a questão da tensão que você sente muito também no FNAF 1, de você nunca saber realmente o que os bichos vão fazer. Cara, na minha opinião, o FNAF 6 é um dos melhores jogos de FNAF. Eu coloco ele talvez no top 2, ele não é top 1 e vocês vão saber qual é meu top 1, mas eu acho que eu coloco ele no top 2. Na minha percepção, ele realmente é um dos melhores jogos de FNAF. E na minha opinião, realmente a história tinha que ter acabado ali. Pelo menos a história do William Afton, né? Recontando a história de tudo o que aconteceu, podia ter acabado ali. Não precisava ter estendido até o Help Wanted. A UCN, o pessoal meio que fala que não precisa, mas eu gosto da questão de ser meio que um purgatório pro William Afton, né? Dele tá passando por tudo que ele causou. Todos os animatronics ali, meio que matando ele várias e várias vezes pra ele sofrer o que as outras pessoas passaram. Então eu acho muito legal, eu gosto muito desse encerramento que o FNAF 6 e a Ultimate Custom Night tem em relação à história, e na minha opinião ele realmente é o segundo melhor jogo de FNAF, até porque o impacto que ele teve pra história de meio que tudo acabar ali foi muito legal, foi muito divertido você ver a história se encerrando. E eu sei que muitas pessoas vão falar que mas tinha muitas pontas soltas, esse tipo de coisa, e até poderiam ser lançados alguns jogos pra fechar essas pontas, né? Tipo assim, um compilado com todos os 7 jogos do FNAF
1 até Ultimate Custom Night, emendando um jogo com o outro, explicando a história, colocando a ordem cronológica. Eu acho que se no aniversário de 10 anos de FNAF isso tivesse sido feito, né, que vai ser agora dia 8 de agosto, se eles fizessem isso, tipo um compilado com 7 jogos, encaixando tudo, encerrando o arco do William Afton, eu acho que aquele seria o final perfeito e faria FNAF ser um dos melhores jogos de terror em questão de história e tal, porque o jogo é muito bem feito, a história é muito legal e esse é um encerramento muito divertido, muito legal, você vê que tudo acabou ali, entendeu? Enfim, eu gosto muito de FNAF 6, eu não zerei FNAF 6 ainda, até porque eu tô só com um lado do fone, tipo, o meu fone só funciona de um lado e esse é um jogo que eu preciso ter os dois lados pra ouvir certinho. Mas enfim, gosto muito de FNAF 6, ele entra no top 2 e é um dos melhores jogos da franquia. E agora um jogo que muitas pessoas criticam, muitas pessoas gostam, Sister Location. Já vou deixar claro que ele também, na minha opinião, é um dos melhores jogos de FNAF, eu coloco ele em terceiro lugar, porque, cara, Sister Location deu uma nova cara pra FNAF, ele meio que reviveu a franquia depois do FNAF 4, porque muitas pessoas estavam incomodadas com o rumo que a história tinha tomado, né? Aquela questão que poderia ser a teoria dos sonhos, que tudo aquilo foi um sonho, o FNAF nunca existiu de verdade. E aí o Scott, percebendo isso, ele criou o Sister Location. E eu sei que muitas pessoas reclamam, né? Falando, pô, o final perfeito seria o FNAF 4 e tal, mas, cara, eu gosto muito do Sister Location. A questão dele ser um jogo muito diferente de todos os outros, né? De ter essa questão de você ter que fazer missões, em vez de você ter que passar pela noite, né? Em vez de você ter que sobreviver até às 6 da manhã, você tem que fazer várias missões de passar pela Balora, passar pelo Funtime Fox, passar pelo Funtime Fred, e no final você ter aquela luta com o Energy. Eu acho muito legal ele sendo um estilo tipo FNAF 1, só que um pouco mais atualizado, você tem que fazer as coisas sempre mexendo com a bateria, tipo, tomando muito cuidado pra ela não acabar e você morrer. Então, eu acho um jogo muito bom, eu acho ele muito divertido, eu gosto das músicas, na minha opinião, eu acho que é o FNAF que tem as melhores músicas. Enfim, é um jogo muito legal, eu coloco ele no top 3 melhores jogos de FNAF facilmente, e eu entendo o pessoal que não gosta, fala que ele vai para um rumo muito mais tecnológico do que realmente aquele mistério que o FNAF tinha. E eu acho que isso acontece muito por causa dos livros. O livro foi algo que acabou estragando muito o FNAF, né? Que a gente tinha uma história muito mais pé no chão, né? Mesmo que, são almas, esse tipo de coisa. Era algo muito mais sobrenatural e acabou chegando nos livros e colocando essa questão de ser algo muito tecnológico. Acabou estragando um pouco a história, mas eu acho que o Sister Location, pelo menos a forma que é feito, encaixa muito bem. Eles retratam de uma forma muito interessante, né? Os animatronics terem vida e tal, não é algo que eu acho que pula muito pra fora do que realmente era a história de FNAF, e eu gosto muito do jogo. Eu acho a temática dele muito legal e tal, então eu coloco ele como o terceiro melhor jogo de FNAF. E um outro jogo que na época que foi lançado causou muita polêmica foi o FNAF World. E eu entendo o pessoal reclamar na época, porque ele foi um jogo lançado em uma época meio complicada, porque as pessoas estavam mais querendo saber de como seria a história de FNAF do que realmente saber sobre um jogo bobinho, esse tipo de coisa. Então ele veio num momento meio ruim, mas eu gosto muito do FNAF World. Eu coloco ele num jogo bom demais. Realmente, eu gosto muito de FNAF World, porque a forma que o jogo é feito, mesmo que seja algo meio simples, né? Ele não é muito profundo em questão de jogo, mas eu acho muito legal, eu me divertia bastante, eu sempre procurava as atualizações do jogo pela internet, e eu queria que ele tivesse uma continuação, que ele continuasse sendo atualizado com o Sister Location, o FNAF 6 e esse tipo de coisa. Eu gostei muito do jogo, gostava muito do jogo na época, então é um jogo que eu gosto muito, eu tenho muita consideração para esse jogo, eu pretendo rejogar futuramente. E, assim, as pessoas têm um preconceito com esse jogo por algum motivo. Eu sei que muitos podem não gostar de um jogo, tipo, estilo de turno, né, que nem é FNAF World. E eu também não sou muito fã de estilo de turno. Só que FNAF World é um jogo que, na minha opinião, é muito legal. Eu gosto da forma que é feito e ele tem um pouquinho de história, um pouquinho. Mas a história do próprio jogo em si, que parece ser tipo um universo paralelo e tal, é muito legal também, tem personagens interessantes. Então, gosto muito de FNAF World, coloco ele no bom demais. E eu queria muito um FNAF World 2 ou algo bem parecido, enfim. E agora nós chegamos na quadrologia, né? Eu acho que é assim que fala. Nos 4 primeiros jogos da franquia, que com certeza acho que são os jogos mais amados de toda a franquia. Talvez o FNAF 3 não. E não, eu não sou hater de FNAF 3. Falaram isso no primeiro vídeo, porque eu não citei FNAF 3 no vídeo. Mas é porque eu vou chegar nesse ponto. Eu vou falar porque eu não falei de FNAF 3 no primeiro vídeo. Mas enfim, falando agora de FNAF 4.
Eu sei que muitas pessoas vão ficar meio decepcionadas e tal, mas FNAF 4 não entra nos melhores jogos da franquia. Porque eu gosto muito de FNAF 4, eu fiquei muito tempo sem conseguir jogar FNAF 4 direito, porque esse era um jogo que eu não conseguia jogar. Eu sempre joguei muito FNAF sem utilizar fone de ouvido, né? Então eu ficava muito tempo só, tipo, jogando só pra passar o tempo. Então, como eu tinha um pouco de medo, eu jogava o jogo sem fone de ouvido e eu não conseguia jogar FNAF 4 porque eu não entendia qual era o barulho que o bicho fazia. Eu geralmente jogava sem fone de ouvido ou sempre, tipo, utilizando o som do telefone. Então eu não sabia qual era o barulho que o bicho fazia, eu não sabia exatamente o que tinha que fazer. Então eu fiquei muito tempo meio que afastado de FNAF 4. Eu achava o jogo legal, eu gostava de ver os outros jogando, só que eu não conseguia jogar pessoalmente. Eu era uma pessoa que antigamente não conseguia jogar. E até hoje eu não zerei FNAF 4 pelo mesmo motivo que eu não zerei FNAF 6. O meu fone de ouvido não tá funcionando direito. Tanto que eu consegui jogar até a noite 4, só que a noite 5, o Fredbear, o Nightmare Fredbear, é horrível, porque você tem que ouvir pra onde que ele fica indo, e eu só tô ouvindo ele de um lado, então se ele vai pro outro eu meio que me ferro. Enfim, eu gosto muito de FNAF 4, eu não sei se ele realmente é o jogo mais assustador da franquia, mas eu acho que ele disputa ali com o FNAF 6, porque os dois têm essa atmosfera muito, não é incomodante que fala, mas que causa incômodo, né? Que você fica muito paranoico o tempo todo. Qualquer mini barulho que você escuta, até mesmo fora do jogo, dentro da sua própria casa, você fica incomodado, você fica pensando se é o bicho se mexendo. Às vezes você tá ali na porta esperando o bicho fazer barulho e você fica, tipo, paranoico, achando que o bicho fez algum barulho ou não. Aí você fecha a porta, acaba morrendo e tem que fazer tudo de novo. Realmente é um jogo muito assustador. O design dos animatronics, eu acho legal, eu não acho os melhores da franquia, eu acho legal eles terem esses dentes e tal, mas realmente sendo um pesadelo de uma criança faz sentido eles serem assim. E na questão da história, ele é um jogo meio complicado porque ele era pra ser o encerramento, né? Era pra ele ser o final da história, só que aí o Scott viu que o pessoal não gostou tanto assim do jeito que a história tava indo, os indícios que ele era na verdade um pesadelo, era um sonho de uma criança. E aí ele preferiu só deixar isso de lado e refazer a história do jogo a partir do Sister Location. Então assim, eu gosto do FNAF 4, eu colocaria, talvez se eu fizesse um top 4 jogos de FNAF, não, se eu fizesse um top 5 jogos de FNAF ele entraria, vocês vão saber qual jogo fica na frente do FNAF 4. Mas isso não é nenhum demérito, porque o FNAF 4 era sim um jogo muito bom, a forma que o jogo era feito, ele foi anunciado, né, de ser tipo assim, o capítulo final, e depois foi lançado tipo 6 jogos depois, mas enfim... Ele, na teoria, era o capítulo final, ele foi um jogo muito legal, e eu até entendo o pessoal falando que acabou no FNAF 4 e tal, mas eu acho que a história tava meio incompleta naquele momento, e se realmente tivesse acabado ali, teria ficado com um gosto amargo de tipo, pô, a história podia ter um pouco mais pra explicar melhor, e foi meio que isso que aconteceu, por isso que o Scott tentou encerrar a história na Ultimate Custom Night, e conseguiu de uma forma muito interessante, mesmo que ainda tenha algumas pontas soltas. E agora outro jogo que algumas pessoas, não tantas quanto a do FNAF 6, mas algumas pessoas falam que deviam ter o final da franquia, devia ter sido o final da franquia, que é FNAF 3, e esse aqui eu discordo. Porque a história até FNAF 3 era algo muito simples. Se a gente fosse montar uma história de FNAF 1 até FNAF 3, era algo muito simples. É tipo, tinha um assassino que colocou o corpo das crianças dentro dos animatronics, as crianças ganharam vida, e aí no FNAF 3 ele acabou, e aí um pouco antes do FNAF 3 ele foi preso dentro do traje, e aí no final do FNAF 3 a gente taca fogo e todo mundo morre. É tipo, é uma história muito simples pra um jogo, entendeu? Eu acho mais legal a forma que o universo de FNAF se expandiu até chegar no FNAF 6. Mas eu entendo quem fala que devia ter acabado no FNAF 3. E o FNAF 3, eu vou colocar ele como um jogo bom. E eu sei que as pessoas acham que eu odeio o FNAF 3, esse tipo de coisa, mas eu gosto do FNAF 3. O meu problema com esse jogo é a questão do Springtrap. E a questão não só do personagem, mas eu tô falando especificamente da questão dele como inimigo do jogo. Porque enquanto ele tá nas câmeras e tal, ele é até um personagem legal. Quando ele aparece na frente do vidro, né? E você tem que ficar encarando ele ali, aí você fica, pô, será que ele vai me atacar a qualquer momento? É muito legal. Só que o jump scare que ele tá, cara, é muito ruim. O jump scare, todos os animatronics, tirando assim a Phantom Mangle, todos os outros animatronics dão um jumpscare mais assustador do que o Springtrap. E assim, faz sentido porque ele não é um animatronic de verdade, ele é uma pessoa dentro de um animatronic. Mas, sabe, a forma que o jumpscare dele funciona, tipo, o único inimigo do jogo que te dá um susto de verdade, ele não te dá susto, ele só grita na sua cara, entendeu? Então, assim, eu entendo qual era a intenção do Scott querendo fazer isso, mas
não foi tão legal assim, mas eu acho o design dele muito legal. Dentro da história é muito interessante, né, essa coisa de tipo assim, o assassino ter se tornado uma das suas máquinas de matar, né, a forma que ele matava as pessoas acabou se juntando com ele. Eu acho muito legal a forma que isso funciona e tal. Então, o FNAF 3, eu acho que por essa questão de tipo, tem algumas coisas que me incomodam, de tipo, você ficar o tempo todo tendo que ficar consertando o áudio, ficar consertando a câmera, a ventilação. Se não fosse tão constante assim, tipo, você tá na noite 5, você tem que, tipo, você lança o áudio 2 vezes, você já tem que arrumar o coisa, eu acho que seria um jogo muito melhor. Eu colocaria, se eu fosse dar uma nota pra ele, eu acho que eu colocaria um 8,5, 9. Os outros jogos, assim, de bom demais pra cima, são 9,1 até o 10, entendeu? Mas eu gosto de FNAF 3. Ele é um jogo legal, na época eu não conseguia passar dele, eu lembro que eu jogava ele em uma versão demo da Play Store, eu acho que não tem mais, mas era até a noite 3 e eu não conseguia passar desse jogo, eu ficava preso na noite 3 porque eu não entendia como funcionava. Mas eu gosto de FNAF 3, eu rejoguei ele, então eu só não falei dele no primeiro vídeo que eu fiz de FNAF, porque eu acho que ele não tinha tantas diferenças em relação aos outros jogos de FNAF. Então, tipo assim, se eu fosse falar de FNAF 1, FNAF 2, e aí eu fosse falar do FNAF 3, eu acho que ia ficar muito repetitivo, porque ele seguia a mesma fórmula dos dois jogos anteriores. Aí eu preferi pular pro FNAF 4, porque ele teve um padrão diferente, né? Ele seguiu a questão de você não tem câmera, você tem que escutar mais do que realmente prestar atenção na imagem. Então eu só deixei ele de fora por causa disso. Mas se ele fosse um pouquinho melhor, se o William Afton, né, o Springtrap, desse um pouco mais de medo, eu colocaria ele no Bom Demais. Eu acho que eu colocaria ele na frente do FNAF World, né? Porque eu acho que o FNAF World é um jogo legal, mas como jogo de terror, como premissa da franquia, eu acho que o FNAF 3 poderia ficar na frente dele. E se alguns probleminhas do jogo fossem consertados, com certeza ele seria um jogo bom demais. E agora, o penúltimo jogo da tier list e aquele que trouxe o sucesso que FNAF tem atualmente, FNAF 2. E eu vou colocar ele em os melhores como o primeiro lugar. Na minha opinião, FNAF 2 é o melhor jogo de toda a franquia. E eu sei que algumas pessoas podem falar que ele não é o jogo mais assustador, mas na minha opinião ele é o jogo mais divertido de Five Nights at Freddy's. Foi o jogo que com certeza eu mais joguei, é o jogo que eu sou mais viciado. E eu sei que algumas pessoas não gostam muito da gameplay do jogo porque falam que ela é muito aleatória, só que eu discordo disso. É mais uma questão de estratégia, você saber como organizar, você conseguir lidar com a Puppet, o Fox, sempre tomar cuidado quando abaixar a câmera pra conseguir utilizar a máscara e nenhum bicho te pegar desprevenido. Então é mais questão de você conseguir se adaptar ao sistema do jogo do que realmente você passar um tempão tendo que lidar com sorte ou esse tipo de coisa. E óbvio que de vez em quando você vai dar azar e tipo, sei lá, o Fox vai aparecer, aí logo em seguida você vai ter que lidar com a Puppet, só que vai aparecer um animatronic descer a tela e você vai morrer pra Puppet. Mas isso é bem raramente, isso não é tão frequente quanto as pessoas acham que realmente é. E FNAF 2 é o meu jogo favorito, foi o que eu mais joguei. E eu gosto muito da história do FNAF 2 porque foi a partir dele que FNAF começou a realmente ter uma história. Porque no FNAF 1 só tinha alguns indícios e no FNAF 2 um monte de coisas foram colocadas que deram até pontos para os próximos jogos. Na ligação do FNAF 2 é citado sobre as Spring Locks e aí a gente acaba vendo isso no FNAF 3. No FNAF 4 tem a questão da Fazbear Family Diner, que é citado primeiramente no FNAF 2. Então eu sei que algumas pessoas podem falar que o FNAF 2 o FNAF no geral não tem história, o Scott escreveu tudo de última hora, mas eu discordo disso. Eu realmente vejo o Scott colocando vários pontos que pelo menos até o FNAF 4 tinha uma história montada, e aí quando chegou no FNAF 4 ele colocou mais elementos até chegar na Ultimate Custom Night, né, pra poder fechar a história certinho. Então eu gosto muito de FNAF 2, tanto que um dos meus personagens favoritos da franquia, né, um animatronic favorito é a Puppet. E aí os meus 3 favoritos é a Puppet, a Night Marione e o Ennard. E os 3 são muito parecidos, né, se você percebeu, o Ennard e a Puppet são bichos muito parecidos, a questão da aparência deles e tal. Então eu não sei dizer, eu gosto muito deles, mas é isso, na minha opinião FNAF 2 é o melhor jogo de todo Five Nights at Freddy's. E agora, o último jogo da tier list e aquele que começou essa franquia há quase 10 anos atrás, FNAF 1. E cara, FNAF 1, na minha percepção, é o quarto melhor jogo da franquia. Ele começa de uma forma muito bem, todos os elementos que ele tem dentro do jogo são muito interessantes, eu acho até mais legal do que o FNAF 4, porque ele tem muito fator surpresa. Então às vezes você tá jogando ali, começa a aparecer umas coisas aleatórias na sua tela, o It's Me, aparece a cara do Fred, o Bonnie Vesgo. Sim, se você não percebeu, o Bonnie é vesgo quando aparece na alucinação.
E no decorrer do jogo tem muitas coisas aleatórias, você escuta os grunhidos dos animatronics, que são elementos que meio que deixaram de existir nos próximos jogos da franquia, que eu gostava muito. Você tem esse fator de tipo, não só se preocupar com os animatronics, mas de vez em quando tomar um mini susto por coisas meio aleatórias que acontecem dentro do próprio jogo e tal. E a forma que tudo é introduzida dentro desse primeiro jogo, né, o sistema de você ter que ficar prestando atenção nas câmeras, ele foi o responsável por criar toda uma franquia. Todo um gênero de jogo de terror, né? O mascote horror foi meio que criado por FNAF. Eu não sei se ele foi realmente o primeiro, mas ele foi um dos pioneiros nesse estilo de jogo que até hoje se estende, né? E virou um grande problema atualmente. Mas FNAF 1 foi um jogo que conseguiu com maestria iniciar uma franquia que durou por anos e anos, por mais de 10 anos, né? Teve um filme recentemente que foi um grande sucesso. E... cara, eu gosto muito de FNAF 1, os elementos que ele tem, a questão do próprio Golden Freddy, que é um animatronic que aparece de forma aleatória dentro da sua sala, né? E, sabe, esse elemento surpresa, essas coisas meio aleatórias que o jogo tem, trazem essa atmosfera muito boa, ele consegue passar uma sensação muito legal, e eu acho ele até melhor do que o FNAF 4. Então, eu vou colocar ele aqui no primeiro do Bom Demais. Na minha percepção, é um dos melhores jogos da franquia, sim. Os outros são melhores que ele, mas pense que esse é o primeiro jogo de todos. Ele não tinha um feedback de ninguém. Ele foi criado completamente do zero, então as pessoas não podiam dar uma opinião de tipo, pô, você podia melhorar isso, você podia melhorar aquilo. Ele criou isso tudo sem a ajuda de ninguém. Ele não teve opinião das pessoas no YouTube, esse tipo de coisa. Então ele conseguiu começar o jogo de uma forma muito boa. Ele criou uma franquia muito, muito legal. E é isso, gosto muito do FNAF 1 e eu coloco ele como bom demais. Mas é isso, depois de 32 minutos eu consegui finalmente terminar essa tier list. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o meu ponto de vista. Falem aí se vocês concordam ou discordam, acham que um jogo é melhor que o outro, se é injusto eu colocar o FNAF 3 apenas como bom, sendo que eu já expliquei que na minha opinião ele poderia ser bom demais. Então é isso, se vocês têm alguma sugestão de próximo vídeo de tier list, sugestão de vídeo no geral que eu possa fazer, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô ansioso pro próximo jogo de FNAF, eu espero que ele seja bom e que ele simplesmente ignore Help Wanted 2, Security Breach, qualquer jogo que for lançado depois do Ultimate Custom Night. Mas é isso. Provavelmente eu vou trazer vídeo de Into the Pit futuramente, quando o jogo lançar, talvez eu faça uma live jogando. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e espero que nos encontremos novamente. Falou!